último item aqui é que a vitória contra o gigante, ela tem suas peculiaridades, né? Davi realmente venceu. Davi realmente derrubou e destruiu o gigante, né? Davi não apenas foi lá aleatoriamente. Davi dispensou a armadura de Saul. Essa é uma das características importantes aqui, porque muitas vezes nós queremos usar ferramentas que nós não estamos acostumados. Davi foi preparado como um pastor de ovelhas, a cuidar das ovelhas. Foi preparado a usar a funda e as pedras. Davi foi preparado no seu caráter. Davi nunca tinha usado, não precisava usar espadas, armaduras de guerreiro, tá? Imagina você, se você que nunca usou uma arma, nunca usou uma farda de guerra, aí você quer enfrentar, aí você põe essa farda, põe essa arma, põe essa metralhadora aqui, o tiro, você não sabe nem destravar a arma. Não, mas agora eu estou armado. Armado para quê? Para dar um tiro no seu próprio pé? É a mesma coisa. Para você enfrentar, você tem que estar armado. Ele falou, não. Ele até deixou, depois ele percebeu, falou, peraí, eu não consigo nem andar com isso, eu nunca usei isso aqui, eu não sei nem como eu uso isso aí. O que ele sabia usar era aquilo que o inimigo não esperava. O inimigo esperava um guerreiro armado até os dentes, com escudo, com espada, mostrando seu físico e suas habilidades de guerreiro. Quando ele olha, ele vê um homem moço, ruivo, de boa aparência, fala, que é isso aí? Carregando uma funda, umas pedrinhas, coisa de menino, não de guerreiro. O que ele não sabia é que esse homem de boa aparência, esse menino, tinha o caráter e a força de 1000 guerreiros no seu caráter. Tinha habilidade que guerreiro nenhum tinha, não precisava de espada, e que a força que ele tinha e a habilidade foi ensinada e manifesta por Deus. Outra coisa, Davi olhou para a dificuldade e via uma oportunidade. Pessoas não ungidas, elas, quando olham, enfrentam batalhas, elas olham só para a dificuldade. Elas nunca veem uma oportunidade na dificuldade, elas veem na oportunidade somente as dificuldades. É por isso que eu penso que Davi, quando eu imagino essa cena, eu penso que quando Davi foi chegando diante do gigante, e o gigante, naturalmente, ao vê-lo, na aparência dele, sem armadura nenhuma, ele abaixou as suas armas e olhou como se estivesse vendo um palito e uma pulguinha contra ele, ao contrário de Davi, que olhou para aquele testão e viu, meu Deus, eu não erro um toquinho, quanto mais uma testa daquele tamanho, que grande oportunidade eu tenho agora de cravar a minha pedra. Bastou uma para ele acertar aquele testão, e foi uma só para que ele caísse, e naturalmente quando ele caiu, pelo tamanho dele, foi fácil Davi pegar a espada do próprio Golias e cortar-lhe a cabeça.
Muitas vezes a gente não consegue destruir os gigantes da nossa vida porque, ao invés de olhar para a oportunidade e deixar a dificuldade, a gente olha e só vê dificuldade, só fala dificuldade. É incrível quando a gente vai conversar com os clientes que tem que enfrentar suas dificuldades, mas é muito difícil, mas é muito difícil, mas é muito difícil. Essa palavra não sai da boca, mas é difícil demais. Aí eu quero, mas é muito difícil. Eu não consigo, é muito difícil. O ungido de Deus diz: meu Deus é forte, meu Deus vai me dar vitória. Eu sei que isso é para que tenha uma vitória maior. Não há gigante que possa contra a força do meu Deus. Meu Deus me preparou e eu sei que na hora certa eu vou vencê-lo, porque maior é o que está em mim do que está no mundo. Quantos você ouve falar isso? Todas as vezes que nós discutimos sobre as nossas dificuldades em enfrentar os gigantes da nossa vida, seja ele de qualquer forma que ele tiver travestido, as pessoas sempre estão dizendo: é difícil, é difícil. Então a palavra difícil sempre está em primeiro lugar. Eu sei que é assim, eu sei que, mas é difícil, é difícil, é difícil. Mas o ungido de Deus sempre vê na dificuldade uma oportunidade. O não ungido sempre vê na oportunidade uma dificuldade. Quando ele não enxerga a dificuldade, ele cria a dificuldade. Essa é a diferença do ungido para o não ungido. Outra, enquanto Davi olhava para o gigante, ele não via o tamanho do gigante, ele via o tamanho de Deus. Aquele que tem a preparação, que tem o caráter forjado, ele não vê o tamanho do gigante que ele está enfrentando, ele vê o tamanho do Deus que ele serve. O gigante é gigante para nós, mas ele é um pedacinho de nada para Deus. Então, muitas vezes nós não enfrentamos os gigantes, não derrubamos os nossos gigantes, porque nós enfrentamos, nós olhamos para o tamanho dele e não para o tamanho de Deus que nós servimos. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Se você anda por fé, é Deus que é grande. Nada neste mundo é grande. É Deus que é maior. Outra coisa importante, né? Aqueles guerreiros armados, experimentados, eles eram especialistas em gigantes, enfrentar, mas não daquele tamanho, mas eles eram especialistas. Davi era especialista em Deus. Isso quer dizer o seguinte, que hoje, infelizmente, muitos cristãos, ao invés de serem especialistas em Deus, através do uso constante de meditar, de refletir, de ler, de estudar a palavra de Deus, ele fica especialista nas coisas do mundo. Eles eram especialistas em guerra, eles eram especialistas em usar espada, mas eles não eram especialistas em usar as armas de Deus. Então, muitas vezes, nós temos sido chamados a sermos especialistas, a confrontar. Eu sou eu que resolvo, soluciono o problema, já enfrentei muitas coisas. Você pode ter enfrentado, você pode ter um seu baita especialista nas coisas do mundo, mas de repente você sempre vai se deparar com o gigante, a sua especialidade não vai te fazer cosquinha. Você tem que ser especialista em Deus. Especialista em Deus, aquele que sabe quem é Deus,
aquele que conhece Deus, aquele que sabe usar as forças de Deus e a armadura de Deus, esse sim pode derrubar gigantes. Mas aquele que só é especializado nas batalhas de homens e do mundo, esse sempre vai ter um gigante horroroso atormentando a sua vida e o incapacitando. Seja um especialista em Deus. Pare de se especializar. Tem tanta gente gastando, investindo tempo só nas coisas do mundo, fazendo coisas, fazendo um monte de coisas para depois desfrutar de Deus. Aí os gigantes vão se aumentando. Por quê? Porque a sua especialidade tem que ser em Deus. Qual o tempo que você tem tirado para se especializar em Deus? Qual o tempo que você tem tirado? Mal vem no culto, que é uma vez por semana. Eu estou falando isso não só para vocês que estão aqui, para todos que me ouvem. Mal vai no culto, mal vai no estudo bíblico. E como é que é ser especialista em Deus? Passa o maior tempo da sua vida se especializando naquilo que faz. Deu muito mais valor ao esforço do que faz do que à força do Deus que é. Uma espécie vive uma espécie de ideologia muito conhecida, que valoriza muito mais o esforço do que a competência e o resultado que dão. Sempre excesso, trabalho, e acham que o trabalhar em excesso e se esforçar para ganhar as batalhas da vida é o mais importante. Por isso são especialistas em batalhas da vida, mas são ignorantes na força de Deus. E quem não é especialista em Deus vai estar sempre criando ou enfrentando gigantes na vida. Quem é especialista em Deus está sempre pronto a derrubar e destruir os gigantes que atormentam a sua vida. Há uma frase que eu li que é muitos anos atrás, que é interessante, né? Concentre-se nos gigantes e você vai cair. Concentre-se em Deus e o gigante vai cair. Uma das coisas mais, para mim, produtivas na terapia humana é fazer as pessoas só concentrarem nos seus problemas. A terapia espiritual faz você concentrar em Deus. Quem concentra demais nos seus problemas, cai diante deles. Quem concentra em Deus faz os problemas caírem. Então tem um monte de cristão que vive muito mais concentrado nos gigantes da sua vida do que em Deus. Por isso estão sempre prostrados diante desse gigante, quando deveriam estar prostrados diante de Deus. Independente de qual tamanho e de qual forma esse gigante vem. Independente disso. Não há justificativas para você concentrar-se neles. Mas a pior concentração que tem é aquele que só fala dos seus gigantes. É aquele que só enxerga os seus gigantes. É aquele que acha que falando do seu gigante, mais e mais ele vai encontrar a força e a condição necessária de destruir. Não, você vai ficar mais caído diante dele. Quanto mais você fala dele, quanto mais você concentra nele, quanto mais você ora, concentre-se em Deus, concentre-se no propósito de Deus, concentre naquilo que Deus é e naquilo que faz por você, e os seus gigantes vão cair, e não é você que vai ficar prostrado diante dele.
Você tem que estar prostrado diante de Deus. E é esse o problema, né? O ungido de Deus se prostra, se concentra em Deus, fala de Deus, olha para Deus. O não ungido se concentra no gigante, fala do gigante, olha para o gigante. O ungido de Deus vê na dificuldade a oportunidade, o não ungido vê na oportunidade só as dificuldades. O ungido de Deus aclama e exalta a Deus o tempo todo. O não ungido reclama e murmura o tempo todo. O ungido de Deus sabe que maior é que está nele do que no mundo. O não ungido sempre está declarando a força do que está no mundo e não do que está nele. O que você está fazendo? Veja que eu não estou falando nada novo. Talvez eu nem me imagino quantas vezes eu preguei sobre esse texto. E nem sei quantas mais vou pregar, até que cada um possa entender. Porque, volta e meia, nesses anos todos de ministério, não são poucos, eu ouço pessoas que já me ouviram falar disso e que ainda estão encolhidas, prostradas diante de seus gigantes do medo, passado, fracasso, da circunstância, tudo isso. Como é fácil as pessoas se entregando a esse tipo de coisa. Então está aí. Quem você é? Quem você quer ser? Como você tem agido? Como um ungido de Deus, um escolhido de Deus, ou como um não ungido, não escolhido, ou um ex-ungido, não escolhido. Então sim, que você possa declarar: eu sou ungido de Deus, eu sou guerreiro, eu sou vencedor, e eu vivo para a glória do meu Deus, e todo o meu pensamento, todo o meu sentimento, toda a minha devoção, toda a minha prostração é para o meu Deus. Não há gigante em relação a Deus. Todo e tudo nessa vida não passa de um anão perto, ou uma pequena coisa perto da grandeza do Deus que eu sirvo. Amém?